Minha boleirada querida, salve, salve! Estamos juntos mais uma vez para falar da nossa Copa do Mundo que está chegando ao fim. Domingo já é a grande finalíssima dessa competição tão grande que é a Copa do Mundo. Essa semana tivemos as duas partidas aí das semifinais e aconteceu o que esperávamos, né? A Argentina classificando com uma certa facilidade sobre a Croácia, até uma facilidade até demais. Placar de 3-0 não era esperado esse resultado. Mas era esperado que a Argentina fizesse um bom jogo sobre a Croácia, pelo que a Croácia vem apresentando durante toda a Copa. Né? Dessa vez a estratégia da Croácia de se fechar não deu certo. A Argentina é um time muito tático, muito forte, muito bem treinado. O Scaloni fez uma jogada muito inteligente que foi trazer um meio campo a mais para o seu time e aí obriga a Croácia a querer sair mais para o jogo, né? E também a Croácia não ia querer levar para os pênaltis mais uma vez, porque do outro lado tinha um grande goleiro, o Emiliano Martinez. Martinez é um excelente goleiro pegador de pênaltis, então não é um bom caminho você querer ir para os pênaltis contra a Argentina. Messi fez uma partida mais uma vez sensacional, um jogador absurdamente bom, absurdamente. É um craque de bola fora de série, é um RT de fato. É, Talvez seja a melhor performance com a camisa da seleção argentina que ele esteja fazendo agora nessa Copa. Por ser a última Copa dele, o time também abraçou muito essa ideia de ser a última Copa dele e querer trazer essa Copa do Mundo para o Messi, para a Argentina, que há muito tempo não conquista. Então, vem fazendo uma boa Copa. Digamos que o futebol merece que o Messi seja campeão do mundo, mas nós brasileiros sabemos que a nossa torcida vai acabar ficando para a França. Não queremos os nossos maiores rivais campeões do mundo, mas eu acredito que ainda assim a Argentina vai levar essa Copa do Mundo. É um time que vem fazendo uma boa Copa, teve um primeiro jogo horrível contra a Arábia Saudita, mas esse jogo talvez fez o time acordar e aí ninguém mais parou. A Argentina começou a jogar uma bola de fato e o Messi brilhou em todas as partidas praticamente. A Croácia, por sua vez, não fez uma boa partida, muitos erros defensivos. O goleiro dessa vez cometeu um pênalti que chegou a ser um pouco duvidoso. Eu acredito que foi pênalti, mas foi um pênalti para polêmica. E depois disso a Argentina dominou o jogo, dois contra-ataques, dois gols. E em uma jogadaça do Messi fez o terceiro gol. O Guardiol não conseguiu encontrar o Messi na marcação, tentou buscar no corpo, tentou fazer a falta, mas quando ele põe na frente é impossível pará-lo. E a geração da Argentina é muito boa também. Uma geração que vem aí conquistando títulos, né? Conquistou a Copa América depois de muitos anos. E agora mais uma final de Copa do Mundo, a segunda nas últimas três. Nossa geração do Brasil é muito melhor do que a geração argentina, de fato. Só que a geração argentina, talvez eles respirem um pouco mais o futebol argentino do que a seleção brasileira respira o futebol brasileiro, né? Além do apoio incondicional da sua torcida também. A torcida argentina vem fazendo um trabalho excepcional nessa Copa do Mundo. Não tenho o que falar deles. Apoiam o time o tempo todo, apoiam a seleção e está fazendo de fato a diferença nessa Copa do Mundo desde o primeiro jogo. Coisa que a seleção brasileira ainda está, talvez esteja faltando essa identificação de novo. O Tite quase resgatou essa identificação, mas a mudança na Copa do Mundo de 18 e 22 botou tudo a perder novamente. O Brasil fez aí uma excelente eliminatória sul-americanas e aí pode se discutir que é um nível fraco de futebol, que nunca pegou nenhuma seleção grande europeia para se disputar, para se preparar. Gente, a Argentina fica atrás de nós, já tem umas 3 eliminatórias sul-americanas. Chegaram em final em 2014, chegaram em final agora em 2022. Então, não acredito que seja o nível do futebol sul-americano. Até porque na Europa também você vai pegar Gibraltar, você vai pegar Malta, vai pegar a Macedônia do Norte. É um nível de futebol também fraco. Você tem mais seleções de níveis, é verdade. Só que você tem um continente muito maior também para se disputar. E ainda é dividido em grupos. Então as seleções europeias acabam não se enfrentando muito umas com as outras. Vão se enfrentar só na Eurocopa, né? E nos amistosos que fazem um com o outro. Mas amistosos a gente sabe que é mais para poder conhecer táticas, experimentar jogadores, tirar aquele peso de pressão de vestir a camisa da seleção. Então acredito que não tem como comparar. Acredito que o Brasil passaria também com uma certa facilidade nas eliminatórias europeias. Só que falta essa identificação com o futebol brasileiro. A Argentina, grande parte dos seus jogadores já jogaram o campeonato argentino, sabe como que é a pressão da Argentina, da torcida argentina.
Muitos jogadores brasileiros não. Talvez agora você tenha tido isso na seleção agora, com Vinícius Júnior, com Paquetá, com Gabriel Jesus, mas com o Neymar, o próprio Neymar, Thiago Silva, o Marquinhos jogou aqui no Brasil também, né? O Daniel Alves recentemente passou, o Éder Militão. Só que você não tem aquela identificação. Alguns jogadores saíram muito jovens daqui. Né? Então, por exemplo, o Fred saiu muito jovem do Internacional e ele era reserva no Internacional. Então, e ele não pegou uma fase muito boa do Inter também. Então não sabe talvez como que é uma pressão de jogar numa grande equipe, uma pressão de jogar um Campeonato Brasileiro, uma Libertadores. Né? Então isso dificulta bastante essa identificação com o torcedor. Você poderia talvez aí ter uma identificação maior com o Gabigol, ter uma identificação maior chamando o Dudu, né, chamando o Gustavo Scarpa, jogadores que têm aquela você tem jogadores brasileiros. Para mim chega a ser absurdo você ter 3 times que estão dominando o futebol brasileiro recentemente, que é Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro. E você ter 3 jogadores desses times na seleção brasileira, você prefere pegar um reserva da Europa do que pegar um jogador titular de destaque do Campeonato Brasileiro? É complicado. Então, enquanto nossa seleção tiver com esse critério de que se joga na Europa já é melhor do que o que joga aqui, nós vamos continuar saindo da forma que foi e, infelizmente, vamos continuar saindo para time europeu nas quartas, continuar passando com sufoco na fase de grupos, né, não tendo aquela confiança na nossa seleção brasileira. E a França, por sua vez, teve dificuldades com o Marrocos, né? Marrocos é a grande surpresa dessa Copa do Mundo, uma Copa até estranha que não teve um grande jogador, uma grande revelação, nem um grande time, pode assim dizer. Marrocos é a grande surpresa. Não abaixou a cabeça, tomou um gol muito cedo da França, é verdade, mas foi para cima. Teve muito mais chance de empatar o jogo do que tomar o segundo gol. Mas aí o segundo tempo começa a pesar a perna, começa a vir o cansaço, aquela pressão. Num contra-ataque, a França fez o segundo gol e encaminhou a sua vaga para a final, mas deu muita canseira para a França. Anulou o Mbappé, Marrocos fez uma fase de grupos muito boa, você não pode colocar como zebra uma seleção como essa. Faz uma fase de grupos muito boa, passando em primeiro, num grupo extremamente difícil, avança na fase de mata-mata de 2 seleções muito fortes, que era Portugal e Espanha, e você faz um jogo absurdamente bom contra a França, botando uma pressão terrível neles. Se nós formos ver com moral, a Argentina vai com mais moral para a final do que a França. Mas vai ser um bom jogo. Vamos ver aí se essa hegemonia europeia vai se sobressair mais uma vez. O futebol sul-americano passa por dificuldades. A Argentina mais uma vez na final da Copa do Mundo, buscando trazer essa taça para cá. Nós não queremos, né? Nossos maiores rivais não queremos a Copa do Mundo com eles. Mas o Mbappé falou uma coisa que pode pesar muito, que o futebol europeu é muito superior ao futebol sul-americano. Essa frase pode pesar e motivar os jogadores argentinos. Vai ser uma final que promete, acredito que a Argentina vai levar esse título, mas eu torço para a França levar. E o terceiro lugar, eu acho que talvez a decepção de não ter classificado para a final vai pesar muito para Marrocos. Mas a consistência tática deles é muito boa. Não me surpreenderia nem um pouco se eles forem em terceiro lugar nessa Copa do Mundo e a Croácia ficar com o quarto lugar, até porque a Croácia chegou onde chegou, ali aos trancos e barrancos. Se nós formos ver de desempenho, Marrocos foi bem melhor que a Croácia. Mas vamos ver o que promete aí esses jogos no final de semana, né? Segunda-feira eu trago para vocês o vídeo completo do que foi o jogo do terceiro lugar e o que foi da nossa queridíssima final da Copa do Mundo que se encerra, junto com a temporada do nosso futebol aqui no Brasil, né? Porque no futebol na Europa a temporada vai seguir. Forte abraço, galera. Não esquece de curtir, compartilhar, dar aquele likezão, seguir o canal, comentar, dar o seu palpite também. Ajuda muita gente. Forte abraço, tchau, tchau. É nóis.